Nessa aula nós aprenderemos sobre algumas desigualdades importantes. Aprenderemos sobre a desigualdade de Markov, Chebyshev e de Jensen. Essas desigualdades são extremamente importantes porque elas permitem com que calculemos algumas probabilidades sem conhecer especificamente a distribuição de probabilidade e também permite que nós determinemos alguns limites com relação a essas probabilidades. No caso da desigualdade de Markov, seja x uma variável aleatória com valores não negativos, então ela tem que ser positiva. Então, para delta maior que zero, onde se delta é um valor real, temos que p de x maior ou igual que delta é menor ou igual que a esperança de x dividido por delta. Para provar esse teorema, vamos então definir a função indicadora de eventos. I de x maior ou igual que delta é uma função que vai ser simplesmente 1 se x for maior ou igual que delta, e ela vai ser 0 se x for menor que delta. Então, no fundo, ela é uma função de grau. E notem que essa função ela é não negativa, ou seja, ela é maior ou igual que zero. Então, se a gente separar aqui em duas regiões, vamos chamar região I e região II, a gente vai ter o seguinte: na região I, se eu multiplicar delta por essa função, ela vai ser igual a zero. E se na região 2, vai ser igual a delta, e notem que ela é menor que x. Por quê? Porque, na verdade, se eu pegar nessa região aqui, o delta ele é o limite, né? A partir daqui, eu vou ter os valores de x. Então, vejam, se o x for maior do que delta nessa região, então, na verdade, o delta é menor que x. Aqui, na verdade, é menor ou igual, porque começa em delta, né? Então, eu vou ter o seguinte: delta vezes a função indicadora é menor ou igual que x. Se eu calcular a esperança em ambos os lados, essa constante sai para fora da esperança, né? Então, seria delta, e a esperança da função indicadora é menor ou igual que a esperança de x. Essa esperança que a gente pode calcular, então, seria delta, seria uma integral de quanto? De delta até o infinito, função indicadora de x maior ou igual que delta, vezes x dx. Isso aqui é menor ou igual que a esperança de x. Então, notem, essa função indicadora, no fundo, ela é uma função de densidade de probabilidade. Então, se eu calcular essa função nesse intervalo, o meu x vai ser igual a 1, porque simplesmente é o valor 1 a partir de delta. Então, no fundo, essa integral toda aqui, ela vai ser igual à probabilidade de x ser maior ou igual que delta. Então, com isso, eu vou chegar aqui delta vezes a probabilidade de x ser maior ou igual que delta é menor ou igual que a esperança de x. E com isso, então, eu provo o teorema, de forma que a probabilidade de x ser maior ou igual que delta é menor ou igual que a esperança de x dividido por delta. Uma fábrica de computadores produz, em média, 150 unidades por dia. Qual é a probabilidade de que sejam produzidos mais de 280 computadores em um dia qualquer? Então, eu quero calcular a probabilidade de x, onde x é a variável que determina o número de computadores produzidos por dia, ser maior ou igual que 280. Isso que a gente quer calcular. Bom, a gente tem que a esperança de x é 150 unidades por dia. E a gente vai ter que o nosso delta ele vai ser 280. Então, usando a desigualdade de Markov, a gente vai ter que a probabilidade de x ser maior ou igual que 280 é menor ou igual que 150 dividido por 280. Então, com isso, a gente nota que p de x ser maior ou igual que 280 é menor ou igual que 0,53, ou seja, é da ordem de 53%. Então, notem que essa é a probabilidade máxima. Então, a probabilidade de eu produzir mais do que 280, ela é no máximo 53%. Então, é bom ter isso em mente que esse valor que a gente calcula, ele é o máximo, tá? Então, por isso que é menor ou igual. E é interessante notar ainda que esse resultado faz sentido, porque se a média é 150, então a chance de produzir muito mais do que a média, que seria 280, é relativamente baixa. Então, ela é no máximo 53%. Outra desigualdade importante é a desigualdade de Chebyshev. Então, seja x uma variável aleatória, com esperança de x igual a μ, variância sigma ao quadrado, então, para todo delta maior que zero, a gente tem que a probabilidade do módulo de x menos a média, maior ou igual que delta, é menor ou igual que sigma ao quadrado sobre delta ao quadrado. Então, vamos escrever da seguinte forma. Então, eu tenho a probabilidade do módulo de x menos μ ser maior ou igual que delta. Eu posso escrever simplesmente como sendo a probabilidade do módulo de x menos μ ao quadrado ser maior ou igual que delta ao quadrado. Então, levei os dois termos aqui ao quadrado. Se eu chamar essa variável aqui de y, então eu vou ter que y é igual a x menos μ ao quadrado. Notem que eu posso tirar agora
o módulo porque é elevado ao quadrado. Então vai ser igual a probabilidade de y ser maior ou igual que delta, mas essa probabilidade aqui, se a gente usar a desigualdade de Markov, a gente viu que a probabilidade de x ser maior ou igual que delta, ela é menor ou igual que a esperança de x sobre delta. Então, na verdade, esse valor aqui ele vai ser menor ou igual que a esperança de y sobre delta ao quadrado, porque aqui, esse delta aqui está ao quadrado, faltou o quadrado aqui, então aqui vai aparecer delta ao quadrado também. Mas notem o seguinte, quanto é que é a esperança de y? A esperança de y nada mais é que a esperança de x menos μ ao quadrado. Esse termo aqui, a esperança de x menos μ ao quadrado, nada mais é que a variância de x, que a gente definiu como sendo sigma ao quadrado. Portanto, a gente conclui que a probabilidade de y ser maior ou igual que delta ao quadrado, a gente viu que, na verdade, esse termo aqui é equivalente a esse termo, ou seja, é igual à probabilidade do módulo de x menos μ ser maior ou igual que delta, e ele é menor ou igual que a esperança de y, que é igual a sigma ao quadrado dividido por delta ao quadrado. E assim, então, a gente prova a desigualdade de Chebyshev. Vamos então fazer um exemplo. Então, no exemplo anterior, suponha que a variância conhecida é igual a 100 computadores ao quadrado por dia, ou seja, o desvio padrão seria 10 computadores por dia. Calcule a probabilidade que a fábrica produza entre 120 e 180 computadores num dia qualquer. Então a gente quer calcular a probabilidade de 120 ser menor ou igual a x, que é menor ou igual que 180, onde x mede o número de computadores que eu produzo por dia. Então eu posso escrever simplesmente como sendo 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual que 120, mais a probabilidade de x ser maior ou igual que 180. Por que eu escrevo dessa forma? Por causa do seguinte, vamos supor, eu não sei qual é o formato da distribuição, vou supor que essa aqui é a distribuição. Então, eu quero calcular a chance de estar entre 120 e 180. Então, notem que eu quero calcular essa área aqui. Essa área aqui é a área total, que é 1, menos essa área aqui que eu vou pintar de rosa, menos essa área aqui. Seria essa daqui e essa daqui. Ou seja, menor que 120 e maior que 180. Mas notem ainda que eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso escrever como sendo 1 menos a probabilidade do módulo de x menos 150 ser maior que 30. E eu posso escrever dessa forma pelo seguinte motivo. Eu tenho o seguinte, o módulo de x menos 150 ser maior que 30 implica que, na verdade, mais ou menos x menos 150 é maior que 30. Então, no caso ser positivo, eu tenho que x menos 150 é maior que 30, então implica que x é maior que 180. E no caso negativo, então seria menos x menos 150 maior que 30. Eu inverto o maior para o menor, porque eu tenho sinal negativo aqui. Então seria x menos 150 menor que menos 30. Passo 150 para lá, então daria x menor que 120. Então por isso que apareceu aqui menor que 120 e maior que 180. Bom, esse termo aqui a gente pode calcular então usando a desigualdade de Chebyshev. Então a gente tem o seguinte, mas a gente tem que a probabilidade de x, do módulo de x menos 150 ser maior do que 30, pela desigualdade de Chebyshev, é simplesmente sigma ao quadrado sobre delta ao quadrado. Então seria simplesmente sigma ao quadrado, que é 100, dividido por 30 ao quadrado. Isso aqui vai dar simplesmente 1/9. E aqui, na verdade, é menor ou igual, né? Certo? Então, se for 1 menos menor ou igual, então quer dizer o seguinte. Então, quer dizer, o valor, ele é sempre, esse valor aqui, ele é sempre menor ou igual que 1/9. Então, seria simplesmente maior ou igual que 1 menos 1/9. Ou seja, que é maior ou igual a 0,89. A menor probabilidade possível para que isso ocorra. Então para eu produzir entre 120 e 180 computadores, num dia qualquer, a chance é pelo menos 89%. E faz sentido, porque a média a gente viu que era 150. Outra desigualdade importante é a desigualdade de Jensen. Seja g de x uma função convexa de uma variável aleatória x. Então a esperança de g de x é maior ou igual que g da esperança de x. Notem o seguinte, essa função ela tem que ser convexa. O que seria uma função convexa? Uma função convexa é uma função que tem esse tipo de formato aqui. Então vamos supor que a gente tem uma reta tangente a esse ponto aqui. Então essa aqui é a nossa g de x. E essa reta tangente eu vou chamar de L de x, que é simplesmente um ax mais b. E nesse ponto aqui vamos supor que está a esperança de x.
ou seja, o valor esperado da variável aleatória x. Então, isso aqui é um número. Esse ponto aqui no eixo y, ele vai ser quanto? Ele vai ser simplesmente essa reta aplicado em esperança de x, ou seja, vai ser L da esperança de x, que vai ser igual, na verdade, g da esperança de x, porque, na verdade, nesse ponto aqui, a L é igual a g. Então, essas duas funções são iguais nesse ponto, então vai da mesma altura aqui no eixo y. E, além disso, notem o seguinte, para esse caso de função convexa, notem que a g de x ela é sempre maior ou igual que a L de x. Então, nesse ponto aqui, ela é igual, mas olha aqui, nesse caso aqui, ó, aqui estaria a L desse x aqui, vamos chamar de x', por exemplo. Então, aqui estaria o L do x' e aqui estaria o g de x'. Então, nesse caso aqui, a gente vê claramente que g de x' é maior ou igual que L de x'. Então, se eu mover esse x' aqui, essa função g vai ser sempre maior ou igual que x'. Tá? Então, eu posso escrever de uma maneira geral o seguinte. Eu posso escrever que g de x, da variável aleatória x, ela é sempre maior ou igual que L de x. Se eu aplicar a esperança em ambos os lados, eu vou ter que a esperança de g de x é maior ou igual que a esperança de L de x. Só que L de x, quem que é? Seria simplesmente a esperança de ax mais b. Então eu vou ter que a esperança de g de x é maior ou igual a esperança de x mais b. Mas a esperança de x mais b é simplesmente L de e de x, que a gente viu que nesse caso aqui é igual ao g de e de x. Portanto, a gente conclui que a esperança de g de x é maior ou igual que g de e de x. E assim a gente prova, então, a desigualdade de Jensen.